Esta reunião tinha o propósito de, segundo a expressão do Governo, de apresentar aqui um conjunto de alterações cirúrgicas para alterar o modelo, o decreto-lei da mobilidade por doença. Evidentemente que não invalidando, e portanto essa é a nossa intenção, de uma alteração profunda ao documento, aliás, o que já devia ter sido feito, concordámos evidentemente em estar hoje nesta reunião para as tais alterações cirúrgicas. E o Governo apresentou as alterações cirúrgicas. Agora o que percebemos nós, e toda a gente que estava naquela reunião, que de facto as tais alterações cirúrgicas, na maior parte dos casos, até pioravam o próprio documento. Nós estamos aqui a falar de duas questões, que são centrais, que é a questão da distância, dos 50 km, que é o limite, e depois também dos 20 km medidos em linha reta, e a questão também da capacidade das escolas receberem estes professores da mobilidade por doença. E, portanto, as alterações, estamos a falar aqui do artigo 5º e do artigo 7º, as alterações que o Governo fez, aliás, tentou fazer, apresentou a proposta, eram aí. E, de facto, num caso aumentava de 50 para 40, o que na prática piorava, diminuía, e ao diminuir restringia o número de escolas para as quais as pessoas se podiam de facto candidatar, e essa capacidade de escolha ficava diminuída. O alterar de 20 para 15 é ótimo, mas de 15 para 10 ou de 10 para 5 ainda era melhor, e portanto aí a nossa proposta era no sentido de facto não haver aí nenhuma restrição, nenhuma proposta, aliás, nenhuma quilometragem, digamos assim, quilómetro zero. E depois a outra questão era a capacidade das escolas poderem acolher. E, de facto, a proposta que foi apresentada era pior que a que estava, porque a proposta que estava, apesar de limitar com os grupos de recrutamento, tinha como limite mínimo 10%. Esse era o limite mínimo. E agora o que eles propõem como limite máximo é os 10%. Ou seja, a escola, na prática, ficava limitada a ter 10% do seu quadro para acolher estas pessoas da mobilidade por doença, o que era pior ainda do que estava, não é? E, portanto, as duas propostas do Governo andaram, de certa forma, à volta disso, e depois aí até apresentavam um ponto 4, que era uma excepcionalidade, que nós também não percebemos de que forma é que aquilo depois era medido, como é que era feita essa escolha. Apresentámos, evidentemente, as nossas contrapropostas, que já são conhecidas, que é o tal documento da mobilidade por doença. O Governo retirou-se, reuniu e, portanto, agora concluiu na terceira parte da reunião, digamos assim, concluíram que não havendo tempo para alterar o documento e, portanto, não tinha havido a aceitação daquelas propostas, comprometeram-se no início do próximo ano letivo a voltar, a discutir e a ter isto em cima da mesa. Concluíram também que estas propostas que nós tínhamos aqui apresentado e as outras estruturas sindicais, portanto, ou seja, a reunião foi muito positiva, mas que não havia condições para fazer nenhuma alteração e, portanto, fica tudo na mesma, ou seja, o documento que vai ficar em vigor da mobilidade por doença é o documento que já está. Perguntámos também em relação a duas questões, da mobilidade, de quando é que abre a plataforma e, portanto, estão a dar indicações à DGAI, e a DGAI está a trabalhar nisso no sentido de, porque há ali um conjunto de formulários que é preciso preencher, disseram que brevemente abriria a plataforma, mas não deram data, e outra questão que também colocámos aqui foi o concurso de vinculação dos professores do ensino artístico. Porquê? Porque estes professores, alguns deles, provavelmente poderão ter também acesso, ou deveriam ter acesso a esta mobilidade por doença e, portanto, só quando o concurso estiver finalizado é que poderão ser candidatos também, se alguns assim o entenderem, e provavelmente alguns precisarão também de ir à mobilidade por doença. Disseram que estava no circuito legislativo, portanto, esperam que brevemente saia cá para fora, depois da abertura de concurso. E para já foi isso, evidentemente que nós vamos, não abdicando, e repito, de ter as nossas propostas para a mobilidade por doença, vamos fazer, evidentemente, toda a pressão, logo no início do ano letivo, para que o documento seja alterado. Logo temos um plenário às 5h30, às 17h30, onde o que aconteceu nesta reunião será explicado mais a pormenor.